A paz do Senhor, meus irmãos. Eu me chamo Rodrigo Vicente e esse aqui é o meu canal de Teologia e Sociologia. Hoje nós estudaremos a lição de número 2 da revista do segundo trimestre de 2026 da revista da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E a minha pretensão é poder apresentar e fazer alguns comentários dos tópicos e dos subtópicos da revista da Escola Dominical. Então a pretensão é explicar, trazer claridade aos professores da Escola Dominical, fazer comentários específicos, principalmente em textos que trazem alguma obscuridade ou dubiedade e assim sucessivamente. Hoje nós vamos tratar da aula de número 2. A aula número 2 nós vamos falar sobre a fé de Abraão nas promessas de Deus. Então te convido para essa jornada, para estar junto comigo, analisando o texto e o contexto de cada aula durante esse segundo trimestre da revista da Escola Dominical. Meus queridos, o texto áureo diz assim, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 7. E apareceu o Senhor a Abrão e disse, a tua semente darei essa terra, e edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Isso está lá em Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. A verdade prática diz assim, quando Deus faz uma promessa incondicional, Ele a cumpre plenamente. Glória a Deus por isso. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 13, o versículo 7, até o versículo de número 18. E aí você vai ler na sua revista, você vai ler na sua Bíblia, para poder acompanhar de perto as especificidades de cada versículo bíblico da Palavra de Deus. Tendo dito isso, meus irmãos, lendo o texto áureo, a verdade prática e apresentando para vocês a leitura bíblica em classe, a minha pretensão agora é poder introduzir a revista da Escola Dominical e assim entrar nos tópicos de grande relevância para o nosso contexto, que é a fé de Abraão nas promessas de Deus. A introdução, ela traz dois personagens, Abraão, o patriarca, e Ló, o seu sobrinho. São dois personagens que têm uma história de fé, uma história que inclui também uma provação. Então o capítulo 13 é também Deus provando a fé de Abraão, como vem provando desde o capítulo de número 12, depois de Abraão ter saído da sua terra e do meio da sua parentela. O capítulo 13, então, ele vai revelar diversas nuances que precisa ser avaliada aqui no nosso critério. A gente precisa avaliar com cuidado, porque ali vai tratar de algumas nuances que eu considero alguns assuntos primordiais, como o amor altruísta de Abraão, no capítulo 14, o perdão. Abraão não vai ter nenhum tipo de ressentimento a respeito dessa divisão, dessa contenda e desse apartamento do seu sobrinho. Vai tratar também sobre a confiança em Deus e a fé no meio do caos. E tudo isso a gente pode observar lendo o capítulo 13 do livro de Gênesis. E percebendo essas nuances, a gente vai então detalhar alguns detalhes a respeito desse assunto, entrando agora no primeiro tópico. Então fica claro para os professores, para os alunos, que o capítulo 13 vai tratar acerca dessa provação da fé. Deus vai provar o caráter tanto de Abraão quanto o caráter de Ló. E mais detalhadamente a gente vai perceber quais são as ações, quais são as atitudes que esses personagens bíblicos vai tomar diante das provações da sua vida. E Deus, ele prova todos aquele a quem ele ama. A nossa verdade prática diz que Deus ele faz promessa incondicional e Deus também a cumpre. Mas isso não implica dizer que a gente não vai passar por provações, por lutas, por adversidades, por dificuldades na nossa vida. Então,
os alunos precisam ficar cientes de que no meio da provação, Deus estará lá para dar a força necessária e o escape para cada um de nós. Tendo introduzido essa lição, nós vamos para o tópico de número 1, que é um tópico que a gente vai ficar um tempo para fazer algumas meditações. O primeiro tópico diz: Abraão volta do Egito para Canaã. Contenda entre os pastores. O versículo de número 7 diz assim: E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitaram então na terra. O que a gente percebe é que houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Isso tudo por conta de vários fatores. Geograficamente, a região foi se tornando pequena, principalmente em áreas onde havia água e assim sucessivamente. Pelo menos é os comentários que Greg Kinnear vai fazer no seu comentário histórico-cultural. Tendo dito isso, o que o escritor dessa revista quer deixar claro é que Abraão não cumpriu uma das promessas, ou pelo menos um dos mandamentos, se assim eu posso dizer, que está no capítulo 12, versículo de número 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Muitas pessoas vão indicar que esse texto está dizendo que Abraão não poderia ter levado, por exemplo, Ló, que era o seu sobrinho e que se tornou posteriormente o seu afilhado após ele sair do meio dos seus pais e do seu país, do meio da sua família, da sua região identitária e partir dali para a terra prometida. E nessa ordem divina de Deus, ele deixa de cumprir. Porém, vamos observar o que diz o texto. Por exemplo, quando a gente vai analisar o texto gramaticalmente, no hebraico, a palavra sai da sua terra, a palavra sair aqui, ela significa lekha, que quer dizer um imperativo do verbo halaká, que é ir, andar, partir. Só vão me perdoando porque eu não sou nenhum tipo de professor de línguas bíblicas, de hebraico, grego, então as pronúncias aqui podem sair um pouco erradas ou confusas, mas o sentido final eu creio que vocês vão entender. E a palavra lekha, que quer dizer para ti, por sua conta, em teu benefício. Então a tradução mais precisa não é simplesmente vai, mas vai por ti mesmo, vai para o teu próprio destino, vai em direção ao teu chamado pessoal. Isso carrega um tom existencial e vocacional e não apenas geográfico. O que isso quer dizer é que aqui não há uma ordem explícita de que Abraão estava proibido de levar o seu sobrinho. É óbvio, a gente vai observar vários outros comentaristas falando a respeito desse texto, que era necessário que Abraão fosse sozinho, mas analisando aqui o contexto literário e linguístico, a gente percebe que não há nenhum tipo de proibição. Deus não proibiu que Abraão levasse Ló junto consigo. Então não há uma proibição necessariamente. Isso acarretou alguns prejuízos? Com certeza, mas também teve muita demonstração de amor, muita demonstração de afeto. E nisso a gente também vê as mãos do Senhor agindo na vida deste homem. Não fica tão claro a respeito da sua religiosidade como a religiosidade de Abraão, mas observando implicitamente no texto, a gente vê que ele fez escolhas ruins, escolhas erradas que acabou acarretando em diversos prejuízos. Mas o que precisa ficar claro é que não há nenhuma espécie de proibição a respeito dessa questão de Abraão ter levado consigo Ló. A gente precisa observar porque o texto não diz exatamente dessa forma. Tendo dito isso, a gente percebe
que é importante a gente deixar claro para os nossos alunos ali da escola dominical, porque talvez seja um assunto que levante alguma espécie de dúvida entre os irmãos que estão ali na sua congregação, na igreja no domingo. Então a gente precisa tomar esse cuidado para não ser tão radical em relação ao que o texto não diz. A gente precisa tomar um certo cuidado, principalmente em relação aos irmãos que estão ali, que não têm talvez um cabidal ou um repertório teológico para a discussão do texto. Como foi feito aqui, uma breve leitura nas línguas originais aqui, em questão o hebraico. Então a gente precisa só tomar esse cuidado. Então não necessariamente há uma proibição da ida de Ló junto com Abraão. Percebe que não há nenhuma questão forçosa quando a gente analisa o texto. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Né? E a escritura diz, lá no versículo 5, que tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a toda a sua fazenda. Outras traduções diz, e Ló foi com ele. O capítulo 13, o versículo 1, diz assim, subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e a sua mulher, e tudo que tinha, e com ele Ló. Em outras traduções diz, e Ló foi com ele. Por exemplo, a tradução da Nova Almeida Atualizada diz isso. Seguindo aqui adiante, a gente precisa ter essa claridade, e tendo essa claridade do texto, fica um pouco mais fácil de compreender e explicar algumas coisas. Então, o primeiro tópico que trata sobre essa contenda entre os pastores e essa advertência dizendo que Ló não deveria, ou Abraão não deveria ter levado Ló junto consigo. E evitando talvez essa advertência de Deus, não teria passado pelo que estava passando naquele momento. Abraão, que havia se tornado muito rico, que tinha gado, que tinha prata, que tinha ouro. Em contrapartida, Ló também havia adquirido, como diz no verso de número 5, tinha adquirido rebanho, tinha adquirido vacas, ele tinha tinha para si tendas, como está no versículo de número 5. Tendo dito isso, a gente percebe, seguindo para o segundo tópico, né, o segundo subtópico ali, Abraão e Ló, eles vão se separar. Após a leitura do versículo 7, que houve contenda entre os pastores, eles vão se dividir. E isso envolve um teste de caráter entre os dois personagens. A gente vai perceber isso lendo as Escrituras, lendo a palavra de Deus ainda no capítulo de número 13. A Escritura diz que Abraão, percebendo essa intriga entre os pastores, ele vai então fazer uma proposta para Ló. E a proposta é para que ele escolhesse, para que ele olhasse ao redor e escolhesse qualquer lugar. Abraão, ele era possuidor, ele era o líder primaz, mas ele vai dar essa honra, se assim posso dizer, para Ló, para que ele pudesse escolher a parte onde ele queria se estabelecer e se fixar. Então a gente percebe isso lendo o texto bíblico, né? Continuando o versículo de número 8 diz, e disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmão somos. Abraão vai evitar um conflito, e até um conflito físico, posteriormente, dando assim a liberdade para que o seu sobrinho pudesse escolher então um lugar onde morar, onde se fixar. Então a gente precisa ter essa atenção no texto, que envolve esse teste de caráter. E a Escritura diz que Ló, ele vai então escolher uma região que ele vai considerar uma região boa. É o que diz o texto. O versículo 9 diz, não está toda a terra diante de ti? Eis, pois, aparta-te de mim, se escolheres a esquerda,
eu irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Seguindo adiante, e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando entra em Zoar. E esse teste de caráter vai provar o coração de Abraão e o coração de Ló. E vai mudar também todo o curso da história a partir desse contexto. Então, envolvendo esse teste de caráter, a gente percebe o que revela o coração. E o coração de Abraão revelou uma confiança no Senhor, uma confiança nas promessas de Deus. Em contrapartida, Ló passou a confiar naquilo que ele via, naquilo que era visto pelos seus olhos. E fica claro que por mais que tenha visto a mão do Senhor agindo no percurso e na caminhada pelo Egito, ele decidiu então agir por conta própria, agir pelo seu coração, pelas suas emoções e não pela fé. Em contrapartida, Abraão vai agir pela fé, reconhecendo que Deus havia feito uma promessa e que Deus era poderoso para cumprir essa promessa. Então a gente vai encontrar aqui pelo menos 3 contrastes. O primeiro deles é que Abraão, do palácio de Faraó, estava fora da bênção de Deus. E em contrapartida, nós vemos a vida nômade de Abraão dentro da bênção de Deus. Enquanto ele estava no Egito, foi para o Egito por conta das circunstâncias que havia, a fome e tudo mais. Isso fez com que ele agisse mais pelo que os olhos estavam vendo, pela fome, pela dor na barriga, do que pela fé. Então ele vai experimentar aqui algumas coisas que não foram tão boas para si. Mentiu, quase perdeu a esposa, quase perdeu a vida, e assim sucessivamente. Então esse contraste que estava lá no palácio do faraó, sem a bênção de Deus, necessariamente, né? É o comentário que Bruce Walcke vai fazer no seu livro do comentário de Gênesis. E a vida nômade, então a vida ali mais pacata, necessariamente. Deus foi abençoando paulatinamente até que ele se tornasse rico com a bênção de Deus. E a partir daí, ele vai potencializar essa fé em Deus. A partir dessa provação do Egito, a sua fé é robustecida no Senhor Jesus, a ponto dele crer que Deus era possuidor de toda a terra e que era poderoso o suficiente para abençoar onde quer que ele pisasse a planta dos pés. E assim com as nossas vidas, né? Quando a gente tem uma promessa de Deus, a gente precisa confiar plenamente no Senhor, que Deus está no governo, que Deus está no controle e irá nos abençoar poderosamente. Meus irmãos, essa é a minha primeira aula aqui, então eu peço a paciência de cada um de vocês para que vocês compreendam o texto bíblico. O segundo contraste, segundo Bruce Walcke, é que Abraão havia deixado a terra da bênção. Ele sai de Canaã, peregrina no Egito, por falta de fé, já mencionada, e também pelas circunstâncias. Porém, agora ele está dentro da terra Canaã, a terra prometida por Deus, já com maior convicção e com maior fé. No Egito, ali ainda há uma dúvida no coração, e isso a gente vê nesse contraste entre o capítulo 12 e o capítulo 13, onde Deus está potencializando essa fé neste homem. O último contraste, o terceiro, é a fé de Abraão e a insensatez de Ló. A fé de Abraão para crer nas promessas de Deus, a confiança de que Deus traria subsistência e toda a provisão necessária para que eles sobrevivessem durante essa peregrinação. Já em contrapartida, nós vemos a insensatez de Ló agindo por vista, né? Uma escolha por vista e não pela fé, como fez Abraão. E
partimos aí para o terceiro subtópico do primeiro tópico, que diz as escolhas de cada um. O versículo de número 10, já mencionado aqui, diz assim: e levantou Ló os seus olhos e viu. O versículo 10, o escritor nos leva então a refletir acerca das escolhas diante dos nossos olhos. Olha que interessante, né? O texto diz: levanta os olhos e vê, né? E ele levantou os olhos e viu. Ele agiu por emoção. Ele escolhe por aparência e não pela fé. E isso nos traz muitas outras reflexões para a nossa classe, para os alunos que estão ali, para nós mesmos. Diante dessa circunstância, quais as escolhas que nós estamos tomando? Por emoção, por fé, com desconfiança, confiando no que os nossos olhos estão vendo, ou por fé em Deus, ou por fé em Jesus, ou por fé na promessa. Então aí fica uma incógnita, né, para a nossa classe. E aí pode acrescentar aqui experiências de fé, de não ter escolhido por vista, mas ter escolhido por fé. Então as experiências de vida são fundamentais também para robustecer, potencializar a fé dos irmãos que estão ali nos ouvindo na escola dominical. Seguindo adiante, o segundo subtópico vai tratar então sobre as consequências das escolhas. Então a gente vai perceber quais são os resultados da escolha de Abraão. A escolha de Abraão muda o curso de toda a história. Então aqui a gente vai ver a liberdade que Abraão vai dar para que Ló escolhesse o lugar, que ele escolhesse o lugar onde ele pudesse habitar junto com a sua família. Aqui a gente vê o amor, o fato de Abraão ter tomado essa disposição de quebrar esse vínculo de conflito, estabelecer a paz para que os dois lados ficassem bem. Então a gente vê o amor de Abraão por Ló, a gente vê uma ação espiritual aqui. Ele não está com os olhos fixos nas coisas terrenas, visíveis. Há uma fé como um combustível no coração de Abraão. Há uma confiança, uma convicção de que Deus era poderoso para prover toda e qualquer necessidade deste homem. Em contrapartida, a Escritura diz que Ló vai fazer uma escolha ruim, vai escolher por vista. Isso acarretou diversos prejuízos para a sua vida e quase colocou em risco toda a sua família. Abraão então vai fazer essa escolha que vai mudar o curso da sua história, porque logo após Ló escolher o lugar onde ele iria habitar com a sua família e então se estabelecer nesse lugar, o Senhor então passa a cumprir todo o desígnio na vida de Abraão. Foi necessário esse rompimento. Então, nós voltamos para o início para tentar agora esclarecer de uma forma final a respeito do texto de Gênesis capítulo 12, versículo 1, que Abraão não deveria ter levado Ló. Não há uma obrigação, não há uma proibição também, mas isso trouxe e acarretou em um certo prejuízo para Abraão. Esse conflito, ele existiu. Esse conflito trouxe alguns problemas. Mas, a partir dessa divisão, dessa separação, Deus então decide falar de forma mais profunda a respeito das promessas para Abraão, prometendo toda aquela terra. Tudo aquilo onde estava a planta dos pés já era dele por herança, prometida pelo próprio Deus. Deus é poderoso para cumprir as suas promessas quando nós confiamos plenamente que Ele está no controle de todas as coisas. Não foi por vista, não foi por confiança própria. Isso é visto no capítulo 14, quando Ló é levado junto com a sua família por um cativeiro. Os reis vão subjugar os outros reis
E dentre essa subjugação, Ló é levado junto com a sua família, preso, e Abraão, com amor altruísta, vai de encontro a Ló, sem ter medo. Eu chamo isso aí de um ataque suicida, né? Abraão arriscou sair com 318 homens para trazer Ló e a sua família de volta. Então esse foi o resultado. A escolha por fé acarretou em benesses a Abraão e em prejuízos para Ló. A escolha pela vista, já vista no segundo tópico, que são os resultados da escolha de Ló, a escolha pela vista, o rompimento de fé no Deus de Abraão e as experiências passadas que foram rejeitadas por Ló. Então veja, há uma escolha pela vista, ele vai olhar, ele vai ver com os seus próprios olhos e, por vista, vai agir, esquecendo-se da experiência que Abraão teve com Deus no Egito. E se ele tivesse agido com fé, Deus o haveria de ter abençoado. Tendo dito isso, as experiências passadas não foram suficientes. A confiança de que Deus ele é provedor de toda e qualquer necessidade. E ele rejeitou essas experiências que foram adquiridas no Egito. Isso parece que não tocou o coração de Ló. Então, se encaminhando para a terceira parte do segundo tópico, a atitude de Abraão para com Ló. Ali há uma demonstração de amor e de fé no Deus Todo-Poderoso. E a gente vê essa demonstração de amor desde o momento em que Abraão vai dividir as terras. E dando essa opção a Ló, na verdade, Abraão dando essa opção a Ló para que escolhesse o lugar que ele quisesse. Em contrapartida, Ló vai confiar em Deus. Isso é uma demonstração de amor, é uma demonstração de fé no Deus Todo-Poderoso. E posteriormente, quando Ló é levado cativo, Abraão vai sair com 318 homens, nascido de casa, vai arriscar a sua própria vida em busca deste homem chamado Ló. Então ele traz Ló e a sua família de volta para casa. E o capítulo 14, depois aparece a figura do Melquisedeque, dizendo que quem havia dado aquela vitória era o Deus Altíssimo. Deus foi poderoso para conceder aquela vitória a Abraão, mesmo estando num número menor. E é isso que Deus faz. Deus é poderoso para reverter toda e qualquer situação e conceder vitória. Perceba que o amor aqui de Abraão é um amor altruísta. Abraão estava na disposição de colocar a sua vida em risco para trazer Ló de volta para sua casa. Trazer em vida ele e a sua família, seus filhos. E não só isso, Abraão trouxe os bens, tudo que foi roubado de Ló ele trouxe de volta. E essa é uma experiência maravilhosa que a gente pode observar. O terceiro subtópico, então, vai tratar sobre os altares erguidos por Abraão. A gente já viu essa fé, essa confiança em Deus, essa confiança nas promessas divinas. Agora a gente percebe também que existe dentro de um coração cheio de fé, um coração adorador, um coração que está à procura de uma intimidade com Deus Criador Todo-Poderoso. Abraão, ele é um construtor de altar. A experiência passada no Egito, porque Abraão sai do lugar onde ele estava estabelecido, por conta das circunstâncias da fome, especificamente, vai para o Egito, deixa o altar e teve a experiência que teve, mas agora voltando novamente para Betel, ele vai então se encontrar novamente com o altar. O altar aqui, que simbolicamente representa essa comunhão, essa adoração com Deus. Abraão é um homem que busca essa intimidade, que busca esse relacionamento com o Senhor, que busca se aproximar de Deus de forma poderosa e maravilhosa. É diferente do que a gente pensa
Abraão não teve tantas experiências no sentido místico que a gente às vezes imagina, que Deus vai aparecer, vai falar de forma especial, um sentido mais místico, literalmente, sobrenatural. Deus foi falando paulatinamente com Abraão. Muitas vezes demorou muitos anos, mas isso não significa que Deus não estava no governo da vida de Abraão e de que Deus não cumpriria as promessas que havia feito a Abraão. Abraão era um homem que buscou, de alguma forma, essa intimidade com Deus, e é o que nós devemos buscar também, essa intimidade, esse relacionamento, essa adoração. Um homem que construiu altares, que quer dizer, no sentido de relacionamento, de comunhão, de adoração. Abraão construiu diversos altares, isso a gente pode ver nas Escrituras, a gente vê a importância de ter um lugar para adoração. O autor, no terceiro tópico, a segunda parte, que ele vai falar mais um altar, ele vai enfatizar então a importância de frequentar o templo, a importância de nós estarmos reunidos em comunidade, a importância de estar reunido entre os irmãos, fortalecendo a fé, a comunhão e a adoração no Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Importância que nós precisamos salientar na nossa aula, um tempo onde a gente está vivendo um declínio, um ceticismo, um secularismo religioso. De fato, a gente precisa salientar a importância de nós estarmos reunidos no culto, estarmos juntos em oração, buscando ao Senhor em comunidade, em adoração, buscando esse relacionamento com Deus através do templo, como uma intermediação entre Deus e os homens. O templo que nos aquece, necessariamente. E quando falamos de templo, aqui falamos da reunião entre os irmãos, a comunhão uns com os outros, o fortalecimento que isso nos traz espiritualmente. Por fim, a gente finaliza aí o altar em Hebrom e o altar em Moriá. O altar em Hebrom aqui, representando, segundo o autor, a importância do convívio em união entre os irmãos. Ele chega a citar Salmo 133, o versículo de número 1. A importância de nós estarmos unidos. E Moriá, aqui segundo o autor, que vai representar o lugar de fé, o lugar de desapego, o lugar de confiança em Deus, é o lugar onde Deus vai tirar toda a idolatria do nosso coração. Isso aconteceu com Abraão. Todos aqui talvez conheçam um episódio de Gênesis capítulo 22, quando Deus pede para que Abraão sacrifique o seu filho diante do altar do Senhor. Mas ali Deus estava provando o coração de Abraão, tirando tudo aquilo do coração de Abraão que pertencia somente a Deus. O lugar que pertencia somente a Deus agora está sendo erigido novamente. Abraão vai tirar Isaac do seu coração e vai assentar Deus por intermédio da fé. Isso a gente vai ver no capítulo 22, o versículo 5, a convicção de adorar a Deus e retornar novamente. E ali Deus provê o carneiro. Deus provê toda a necessidade de Abraão, provando o seu coração. Então o Moriá aqui, o altar, representa o lugar de fé, o lugar de desapego, o lugar onde Deus está lapidando o nosso coração. Então o altar, ele é de suma importância. Aleluia! O altar é importante porque ele traz esse sentido de comunhão, de adoração com o próprio Deus. A importância de termos um lugar para adorar, um lugar de comunhão, um lugar de relacionamento, um lugar de intimidade com Deus. É um lugar de união entre a própria comunidade, como diz aqui o escritor, representando o altar de Hebrom. E, posteriormente, o lugar de fé, o lugar de desapego, o lugar onde Deus está lapidando o nosso coração, que é o Moriá. Moriá é o lugar onde Deus está lapidando, onde Deus está tirando e formando um homem perfeito diante da tua presença. Então a conclusão dessa lição é: como homem de fé, Abraão tinha um relacionamento com Deus em cada fase da sua jornada. Boa ou difícil, ele sempre construiu um altar de adoração ao Senhor. Abraão nos ensina a respeito da fé e da adoração
genuína a Deus. Que assim como fez Abraão, venhamos erguer altares ao nosso Pai em gratidão e adoração por tudo o que Ele tem feito por nós. Então, finalizamos essa aula de número 2, que vocês possam ser abençoados por essa palavra, que vocês possam salientar o quanto Deus é bom e o quanto Deus é maravilhoso, convicto nas promessas que Deus fez a cada um de vocês. Deus abençoe e até uma próxima. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir e compartilhar com seus amigos. Teologia e Sociologia.